aqui, ó. Fica aí escondidinha. Ah. Oi, gente! Tudo bom? Bem-vindos ao Papo Novo. Hoje aqui estou com uma pessoa muito especial, professora Gliberto. E olha só, 6 horas da tarde, a gente tem que começar pontualmente em respeito aos que estão. Mas é um prazer estar aqui, feliz 2020, a primeira live do ano. E essa live, inclusive, eu quis aqui trazer uma pessoa especial para vocês conhecerem. Muitos já conhecem, porque inclusive eu tive a felicidade de participar do processo seletivo com ele, não é verdade? O professor Gliberto foi candidato a deputado federal, também junto comigo, fizemos campanha ali, todos com a mesma bandeira de vamos eleger alguém que nos represente. Então, uma pessoa muito querida e muito corajosa, porque agora resolveu desbravar, né, São José dos Campos, que é a cidade dele, para quem não sabe, é a maior cidade do Vale do Paraíba, uma cidade maravilhosa, super ligada à tecnologia, uma cidade que enche de orgulho o estado de São Paulo, como vocês sabem, tanto por toda a sua bagagem em tecnologia, em inovação, sempre parques tecnológicos. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa em São José. Eu sou professora de empreendedorismo, então quando a gente sempre... Aula de empreendedorismo, não tem qualquer coisa de inovação que a gente não fala que a gente traz. Você é professor também universitário, não é isso? Também, de empreendedorismo e inovação. Então vamos lá, tá vendo? Só é por isso que eu gosto de você. Conversa um pouco com o povo, se apresenta, Legal. Porque eu vou deixar você livre para falar, até porque o pessoal esquenta, tem várias pessoas que estão saindo trabalhar agora, então eu vou falar uns minutinhos sobre você. Tá chegando, o pessoal está chegando. Pessoal, então, muito bem-vindos aí à nossa live. Queria também desejar um excelente ano para todos nós, né? E dizer que nós estamos motivados aí, porque esse ano é um ano que o Novo vai estrear em mais cidades aí nas eleições municipais, mas mais que isso, né? Um ano que a gente vai buscar trazer as pessoas para o centro do debate, né? Isso. É o ano que a gente vai colocar o cidadão protagonista, gerador de riqueza, como realmente a nossa pauta prioritária. E é a sua, né? Cuidar das pessoas, né? Pois então, melhorar a vida das pessoas. Então, eu também tenho esse compromisso e estou aí recém-aprovado no processo seletivo para prefeito de São José dos Campos, uma cidade que eu tenho bastante orgulho, não só de estar lá há 40 anos, né? Mas principalmente de ter também atuado bastante em alguns projetos muito importantes para a cidade, como o primeiro banco de microcrédito, um dos primeiros do Brasil, que era o Banco do Empreendedor Joseense. Tive a honra de ajudar a desenvolver esse banco. E também o Parque Tecnológico de São José dos Campos, eu fui um dos idealizadores, criei o projeto, captei recursos, coordenei toda a equipe lá de concepção, de implantação, sofri lá por uns 10 anos, mas valeu a pena. Hoje nós temos lá mais de 2.500 pessoas trabalhando ali no parque, mais as universidades, a Unifesp, a FATEC e a Unesp estão lá, enfim. Então, é um prazer enorme estar aqui e também um prazer estar com uma deputada aqui na nossa primeira bancada de novo, né? Uma deputada bastante atuante, que tem pautas que eu curto muito, né? Que são importantes. E hoje me convidou, então te agradeço bastante, Adriana, por ter me convidado para conversar com vocês aqui. E também dizer que nós vamos trocar ideias, porque nossa proposta principal aí, uma das propostas principais dessa campanha é envolver as pessoas no que eu chamo de democracia digital, né? Fazer com que as pessoas participem de verdade usando as tecnologias que nós temos disponíveis, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Olha, então, eu acho que você tocou um ponto muito importante, porque 2020 nós temos eleições municipais. Então, eu acho que o grande objetivo aqui é mostrar para todo mundo que todo mundo tem uma super responsabilidade de conhecer os candidatos, de fazer uma boa escolha, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é conversar com as pessoas, até para poder cuidar com as pessoas, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam quem é o candidato. E eu, como conheço a Gliberto, eu estou aqui para que vocês que estão nas minhas redes, que estão nas redes do Novo, conheçam também, quem não teve oportunidade de conhecer, quem é de São José, porque ele é um postulante, né? Ele passou pelo processo seletivo do Novo Prefeito, então ele é postulante
a prefeito de São José, Isso. não é isso? Então lá no final, depois aí a gente vai, na época de campanha, ele vai fazer a campanha dele e tudo, mas a gente está aqui para debater ideias. Sim. E eu acho que você, todo mundo que conhece alguém que mora em São José, com os problemas que tem lá, com as questões da cidade, precisa realmente estar muito atento. Quem que eu vou escolher para ser meu vereador? Porque temos que escolher vereadores, temos que escolher prefeitos, Isso. não é isso? Então é uma responsabilidade muito grande, então eu te agradeço por estar aqui. Para as pessoas, só para contextualizar, São José tem quantos mil habitantes? 720 mil? 720 aproximadamente. Então, e as grandes questões de São José, a gente estava conversando um pouco antes, a questão do endividamento, que tem um endividamento alto, não é isso? Na verdade, São José é uma cidade que tem um orçamento grande, 2,6 bilhões aí, mas nos últimos anos ela vem, na última gestão particularmente, ela vem tomando dinheiro no mercado para fazer obras e a gente tem uma preocupação muito grande com o futuro em relação a isso, né? Embora seja uma cidade equacionada, a gente não tem comunidades, favelamentos lá na cidade, não tem grandes problemas de habitação nesse aspecto de submoradias, né? Mas nós sabemos que a cidade ela não vive, ela não pode viver com o ajuste fiscal comprometido, né? Principalmente pensando nas gerações futuras. A gente já temos sinais importantes que acabam comprometendo um pouco isso. Por exemplo, quando você vê o nosso IDEB relativo, que é o indicador aí de desempenho da educação básica, perdendo posições no estado de São Paulo, o relativo, né? Quando a gente vê a saúde também invertendo o seu orçamento para dar atenção básica para a alta complexidade, a gente fica preocupado porque, na verdade, o mais importante de qualquer cidade, aí não vai nenhum tipo de demagogia aqui, que a gente tem que colocar isso com bastante ênfase, são as pessoas, porque são as pessoas que geram riqueza, elas que vivem na cidade, elas que fazem a cidade andar, né? Então isso é fundamental. Obra é importante, mas se a obra não for para atender a plena emancipação das pessoas, não dá, né? Você sabe que eu estive em Salvador agora, recentemente, até num evento lá do Novo, fui falar para as mulheres de Salvador, tudo. E eu achei interessante o seu comentário, porque Salvador está muito bonita, né? Está muito bonita, porque inclusive tem o prefeito de um partido, o governador de outro, eles fazem muita obra na cidade. Então, para todo lugar que você olha, tu vê obra. E eu ouvi essa fala, a tua fala de uma pessoa que falou assim, tem obra, a cidade está bonita, mas a saúde está péssima, não sei o que está péssimo. Então eu acho que essa questão do olhar e do cuidado das pessoas é muito importante. Sim, então, sim. Assim, parabenizo e a gente cuida das pessoas justamente o que o Novo fala bastante, né? A questão de cuidar da saúde, da educação e da segurança. Perfeito. Né? Porque é o grande foco e você tocou nos dois pontos, Sim. assim, logo de cara, que são essas duas coisas. Agora me fala uma coisa, você era professor, falou do Parque Tecnológico, que você fundou, idealizou, não sei mais o que, foi capital, mas por que você resolveu entrar na vida pública? Vamos começar do começo. Na verdade eu sou cientista social, né? Então assim, então você já tá lá. Já tô lá, tal. Desde de cedo eu me preocupei com a vida pública, mas a minha área é uma área complicada, né? Sociologia no Brasil é complicado. O pessoal é de esquerda, então eu sempre fui um cara meio complicado nos meus colegas ali, por quê? Deslocado, porque eu fui trabalhar com economia industrial, então eu fui trabalhar com arranjos produtivos desde que eu me formei, né? E aí, com isso, obviamente, a inovação tecnológica entrou na minha agenda, minha formação na Unicamp, no Instituto de Geociências foi nisso. E aí eu acabei indo trabalhar com essa coisa toda da inovação, de preparar as pessoas para inovar. Transferência de tecnologia, lá em São José nós temos bastante centros de tecnologia, né, de inovação, o CTA, que é da aeronáutica, o INPE, nós temos as empresas de base tecnológica tradicionais, como a Embraer, né, agora a Boeing, e a própria Embraer que ficou, enfim, uma série de outras coisas. Mas tem uma historinha que eu gosto de contar muito rapidamente, Adriana. Conta a historinha. Eu acredito que é importante para as pessoas, inclusive, ver como isso é importante. Eu vim lá do meio da floresta amazônica, minha família era de um seringal chamado Três Casas, hoje só tem uma, né? Sobrou só uma casa lá. Mas a minha família era família de seringueiros tradicionais e tal. Minha mãe nasceu lá, minha irmã e eu fui nós somos de lá nesse seringalzinho. Em 79 nós viemos para São José dos Campos para quê? Para estudar numa escola famosa que tem lá, que era a ETEP, né?
E minha irmã veio e no ano seguinte minha mãe veio. Então eu aprendi desde cedo o poder transformador da educação. Minha mãe era professora no meio da floresta amazônica em 1950. Então, remava para dar aula, aquelas coisas aí de canoa, não sei o quê. Então a nossa família tinha essa coisa da educação como transformação da vida das pessoas. E aí quando ela chegou a São José dos Campos, ela montou uma pensão para estudantes. Então ela foi empreender. Então empreendedorismo, educação está na veia. No DNA. Minha mãe é uma batalhadora nessas duas áreas. Então eu sempre olhava que esbarrava na política uma série de decisões de casa, né? Então educação, por exemplo, eu sofri isso, eu não tinha condições de pagar uma boa escola, então eu acabei tendo que me formar primeiro nas escolas, curso noturno, trabalhando todo dia, depois à noite ter que estudar, cansado e tal. Depois que eu me formei, que aí eu fui para a Unicamp, uma escola pública, fazer mestrado, especialização, não sei o quê, aí que eu comecei a ter um domínio sobre protagonizar minha escolha. Mas antes eu fui escolhido pela minha condição socioeconômica, pela minha condição, as oportunidades eram diferentes. Então eu dou muito valor para isso. E eu via que isso esbarrava onde? Na política. Porque era o governo federal, o MEC, as secretarias, os secretários, os prefeitos, os governadores que definem o modelo da educação e que acaba gerando essas distorções que eu falei. E aí eu ficava sempre assim, poxa, eu fico fazendo projeto aqui, tive uma carreira de sucesso, montei 2 parques tecnológicos, São José e Sorocaba, montei um monte de startups, ajudei, não sei o quê, mas aí eu falava, caramba, agora eu preciso tomar coragem e ajudar também. E eu fui a primeira vez candidato ano passado, como deputado federal, sozinho, sendo uma Kombi, com os colegas todos voluntários, muito pouco dinheiro. Tive um número razoável, né, 24 mil votos. E aí eu percebi o seguinte, esse tipo de exemplo que eu posso dar, ele pode organizar o legado para as pessoas que estão chegando, para a chapa de vereadores, que pessoas que nunca foram candidatas também estão entrando. Eu posso ajudar vocês que estão lá na linha de frente, repercutindo o que vocês estão fazendo lá na nossa cidade, trazendo os debates, mostrando que é possível quebrar essas barreiras, né? Como, por exemplo, a pauta da educação, fazer uma educação básica que dê oportunidade para todo mundo no ponto de partida, né? Então eu me empolguei com isso e agora, com essa possibilidade de disputar a Prefeitura de São José, isso ficou mais claro para mim, porque o prefeito ele executa uma política pública, um modelo de gestão e ele pode fazer a diferença ali na cidade. Eu acho assim, eu achei muito interessante o que você falou, porque realmente eu penso da mesma forma. Eu acho que não só por fato da gente ser professor, mas a gente acredita nessa transformação e o fato de dar oportunidade igual na básica para todo mundo. Então a gente cuidar da educação básica e para as pessoas terem a oportunidade de escolher e não ser escolhido pela vida ou pela circunstância, né, que foi bem o que você viveu. Então eu acho que esse teu olhar, essa tua preocupação é muito boa. Agora, por exemplo, falando de São José especificamente, dentro desse quadro que a gente já falou, né, que existe uma crise que é generalizada, né, não uma coisa de São José, inclusive São José é uma cidade muito privilegiada, se a gente for pensar dentro de um grande contexto, mas assim, onde a gente sabe que tem um orçamento altíssimo, 2,6 bi, né, mas existe o desemprego, existe a questão de dependência do ICM, existe uma revolução em encaminhamento, existe um endividamento alto, está comprometido, tem um foco mais em obra do que em saúde, isso é um fato atual lá, né, sem demérito de obras, que é uma coisa super boa, super bacana, mas a questão é priorização. Na tua visão como prefeito, qual seria a saída para isso? Assim? Como você vê esse quadro? Você já falou da educação, que teu foco seria educação, seria cuidar das pessoas. Mas como seria essa virada de chave, na tua visão, ainda que de uma maneira não tão aprofundada, porque teu plano de gestão e tudo mais, isso está sendo elaborado e você vai lapidar, mas como você vê isso? Então, a primeira coisa que eu gosto aí tem um pouco da minha experiência de vida. Há 20 anos que eu sou gestor, eu fui diretor executivo da instituição que cuidava do parque e em Sorocaba também. Então eu aprendi muito nesse tempo a fazer mais com menos, né? Eu sou Mushiba, no interior a gente Mushiba é mão de vaca, né? Sei. Então eu sou muito Mushiba, um cara que... Mushiba. O pessoal do interior Mushiba. sabe... mão de vaca. Então essa uma característica de fazer mais com menos, com qualidade, se preocupar muito com a entrega, a forma como você está entregando um projeto, né? Outra coisa que eu também aprendi nesses 20 anos,
as instituições que eu fui gestor, eu tive auditoria independente. Por exemplo, no Secomp, que eu fui gestor 10 anos eu era auditado pela Price, a maior auditoria do mundo, né? Eu tinha um conselho em cima com 17 membros, o reitor do ITA era o presidente, então eu tinha medo danado de fazer coisa errada. A gente estava o tempo todo ali sendo auditado para fazer isso certo. Então eu sempre trabalhei com essa história do ajuste, do gestor que se preocupa com o dinheiro do outro, porque não era meu, né? Para poder fazer a melhor entrega. Está lá, eu acredito que hoje a gente tem uma boa entrega, é um legado interessante. Então a primeira coisa que eu penso em virar a chave é não olhar a coisa pública como minha, é olhar a coisa pública como do outro. Então eu preciso fazer para o outro, com menos, com qualidade e com boas entregas. A outra coisa é a seguinte, nós estamos travados. Se você pegar do ponto de vista de abertura de empresa, né? São José melhorou o tempo de abertura, mas chegou a 79 dias igual ao Brasil. Quer dizer, assim, não tem sentido você abrir uma empresa lá. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que está em São José dos Campos abrindo uma fábrica de cosméticos, fazia 6 meses que ela não conseguia pegar um retorno da máquina pública lá da prefeitura, né? Para abrir tudo certinho, num bairro industrial, tudo certinho, né? E eu, como eu sou figurinha carimbada nesse meio de empreendedorismo, muitas pessoas vêm conversar comigo. Eu, inclusive, hoje coordeno lá ajudo a coordenar um hub de inovação privado, né? Então, é um distrito que tem mais de 210 empresas associadas. Eu sei muito no dia a dia ali o que eles fazem. Então, virar a chave também significa simplificar todo o processo da cidade. Você simplificar a aprovação dos projetos, você simplificar o atendimento do cidadão. Hoje nós temos tecnologia como essa que a gente está usando aqui, WhatsApp, redes sociais, vários sistemas, plataformas que podem integrar mais o cidadão. Então, desburocratizar. A outra coisa importante que eu vejo é o seguinte, o foco precisa ser na satisfação do cliente principal de uma cidade, que é a pessoa, né? E aí, do ponto de vista do dia a dia, isso precisa ser traduzido na forma como você acolhe. Quando a pessoa vai ao médico, ela não está indo ao shopping center, não está indo à praia, ela está indo buscar a solução de uma coisa que está incomodando fisicamente. E quando você está doente, você não tem só a parte física, você também tem a autoestima, você também tem a preocupação com a família, porque você às vezes o pai de família, a mãe de família, a criança, a mulher leva uma criança no pediatra, fica 2, 3 meses na fila para o teu filho ali doente, não sabe que quando a doença é crônica é pior ainda, né? Então nós precisamos ter esse olhar, mas para esse olhar acontecer, toda a máquina pública precisa estar capacitada, precisa estar motivada, né? E aí eu tenho uma coisa que eu antecipo aqui, que eu tenho falado bastante. Nós temos em São José dos Campos, como a maioria dos municípios, isso não é demérito do prefeito, eu acredito que o prefeito tem feito um bom trabalho, nós podemos fazer mais e nós vamos falar como, mas eu não quero, em hipótese alguma, criticá-lo sem nenhum motivo, né? Eu conheço, respeito, é uma pessoa que eu admiro em muitos aspectos. Mas uma coisa importante é assim, você hoje poder acolher as pessoas que procuram um serviço público, a prefeitura tem que desenvolver não uma política de departamento pessoal, onde você vai lá receber teu lerite, ver seus benefícios e cuidar do ponto. Você precisa ter um RH, você precisa ter gestão de pessoas, de talento, precisa formar o funcionário público que, aliás, teve o mérito de passar num concurso, estudou, passou, tem todo um trabalho dele lá. Ele não pode simplesmente estar lá e de repente chegar, por exemplo, São José tem mais de 1.000 cargos de confiança. 1.200, né? 1.200 por aí, de toda a administração direta e indireta. Pegar esses caras hoje, chegam lá por acordo com um partido, por cargo de confiança de um vereador, de um deputado, que às vezes precisa de um apoio lá e tal, fica trocando esse tomar lá cá, que não é também um problema de São José, é um problema do Brasil. É uma política antiga, eu sempre falo que não tem a velha e a nova política, tem a boa e a má política, né? Essa é a má política. E nós estamos acordando para isso, né? Mas é bem enraizado e é assim, forte. Em Brasília eu vejo muito isso, troca de cargo para isso. Pois é, imagina lá, que deve ser pior. Não, é terrível. E a gente fala assim, mas por que é isso? Porque parece que, inclusive, votaram aqui, então vão ganhar cargos. Eu falei, gente, votar é obrigação, escolher é obrigação, isso é papel. Então esse rame-rame, eu acho vergonhoso. Eu acho que realmente a gente tem que... E aí, para virar essa chave, nós sabemos que é de longo prazo.
não é fácil, não é certo? Mas eu estou disposto a correr esse desafio, esse risco, né? Então é isso que eu vou trabalhar logo no começo aí. Agora, assim, outros pontos críticos, porque às vezes você falou aqui de São José, né? Que eu acho que como o foco é São José dos Campos, você já falou de educação, você falou a questão de priorização, do cuidado das pessoas, do acolher. Tem algum outro ponto crítico que você gostaria de destacar? Que às vezes talvez nem seja a tua área específica, porque a gente tem as nossas áreas que a gente coloca mais olhar, assim, empreendedorismo, inovação, mas tem coisas críticas às vezes que apesar de não ser nossa área natural, a gente fala, precisa olhar para isso. Você gostaria de apontar algumas coisas? Tem uma coisa importante assim, que eu sempre falo, segurança, educação e saúde são obrigações Os 3 pilares. Muito importante de qualquer governo do novo e qualquer governo de qualquer partido que se preocupe de fato com o desenvolvimento das pessoas da sua cidade. Mas uma outra questão que eu gosto também, tenho estudado bastante, e tem muitas pessoas boas, especialistas me ajudando nisso, pessoal do ITA, pessoal ali do próprio CTA, pessoas especialistas ali das universidades também e de empresas, né? Que é a questão da mobilidade, sabe? Quando você vai falar que você acolhe pessoas, as pessoas se movimentam, né? Elas estão se movimentando. E a cidade vive aos pedaços, né? Então a pessoa fala assim, eu cheguei do trabalho, mas eu não vou para o centro, eu tenho que pegar 2 conduções, todo mundo lotado, tem problema de segurança, chega lá... Então a gente precisa criar uma cidade que compartilhe uns com os outros, ela se movimenta, mas de forma ágil, de forma segura, de forma bonita, né? Eu acho que falta em São José dos Campos uma cidade linda, mas ela precisa arrumar os seus cantinhos para acolher. Eu gosto muito do exemplo por exemplo, do ponto de ônibus. Ponto de ônibus é uma desgraça, eu tomei muito ônibus na vida, então Feio, né? É frio, chove, molha. E tem aquela desgraça que sempre tem uma poça de água. Não passa e molha todo mundo. Na frente do ponto, eu fico bravo com aquilo lá. Eu tomei muito banho de chuva, né? Indo para a faculdade, trabalhar também. Então essas coisas precisam ser arrumadas, por quê? Porque o foco tem que ser as pessoas. Né? Então, mobilidade tem que olhar isso. Eu, por exemplo, vejo que São José tem uma questão interessante. Ela tem 1.102 km² aproximadamente de área e quase que um pouco mais da metade é área de proteção ambiental. Então, a gente está ali na Mantiqueira, nessa área da Mantiqueira, então tem bastante área ali, na zona norte de São José dos Campos principalmente. Aí você tem o Rio Paraíba, e aí você tem a Dutra e depois você tem outra serra, que é a Serra do Mar. Então, nós estamos, é um vale mesmo ali cercado desses contornos aí ambientais e tal. Então, sobra mais ou menos metade, que é onde a cidade foi adensada. Só que ela é espalhada. Então, é intercortada pela Dutra, pelo rio. Então, a gente precisa transpor a Dutra, o rio, né? É muito complicado. O que eu imagino que a gente precisa criar mais passagens de uma cidade para outra, integrar a cidade. Para as pessoas poderem fluir, sair do trabalho mais rápido, chegar mais rápido em casa, para poder estudar, para poder dar atenção para a família. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E principalmente aquela qualidade de vida que ela não precisa ficar pegando carro estressada no espaço público ali, que ela possa ir de um metrô de superfície, que ela tenha uma condição de pegar um ônibus com ar-condicionado, ou pode pegar um serviço privado, mas que seja mais adequado para ela. Então eu penso muito na mobilidade também, mas sempre focado nas pessoas. Agora, você falou de IDEB, né? A gente sabe que a educação infantil e ensino fundamental é responsabilidade da prefeitura, de uma maneira geral. Sim. Né? Como é a responsabilidade da prefeitura especificamente, como é que você, inclusive, você é professor universitário, que nem eu, né? Mas a gente sabe que o nosso foco central tem que ser a educação básica, né? Até por causa de oportunidade igual na base. Como você pensa em melhorar essa questão para São José? Porque São José, assim, não só no estado, mas no Brasil, é um polo de educação, de inovação, de tecnologia e tudo mais. Então, a educação é uma coisa fundamental lá, é uma coisa... Como você pensa em melhorar esse aspecto lá especificamente? Você já pensou nisso? Tem uma coisa muito importante que você está falando, assim, São José dos Campos foi forjada onde? Na educação. 60 anos atrás, alguém resolveu levar lá um grupo de pessoas da aeronáutica, resolveram levar o ITA para lá. Em seguida veio uma instituição de ensino médio, técnico, que chamava ETEP, para formar mão de obra técnica. Então eles se preocuparam em formar... Com tudo? E aqui embaixo começou a chegar um monte de escolas por conta desse desenvolvimento. Lá na frente, 60 anos depois, você tem uma Embraer que saiu do ITA, do CTA, do ambiente,
você tem uma Vibraz que saiu de lá também, você tem uma Ericsson que foi para lá por conta da mão de obra que foi formada no ITA, um monte de gente e tal. Todo um ecossistema, então você né? tem todo o ecossistema organizado, um bom exemplo, e tem PIB sendo impactado por toda essa, são mais de quase 40 bilhões de PIB impactado por conta dessa característica de formação de mão de obra competente. Bom, só que isso, eu estava comentando com você um pouco antes de começar a live, isso tem mudado. Nos últimos 20 anos a mudança é acelerada. Então nós estamos perdendo, por exemplo, PIB relativo em São José dos Campos de indústria de transformação para empresas, por exemplo, hoje as empresas que mais empregam, que mais têm faturamento em São José, são empresas na área de serviço. Acabou de sair a Forbes aí, uma das 30 maiores empreendedoras da Forbes é de São José, de uma empresa chamada Quero Educação, que emprega quase 600 pessoas já de universitários, de jovens que mais precisam de entrar no mercado de trabalho. E já fatura assim 50, está indo para 100 milhões de faturamento. Né? E como ela tem várias outras, tem umas 5 das principais aí que estão rumando para ser unicórnios no Brasil, uma das 5 estão em São José. Aí você fala assim, bom, não é mais uma indústria, né, como foi no passado, né? Não é mais uma empresa que fornece para ela peça, que faz lá coisas manuais, ferramentais ali, né? Então, e essa formação, ela tem a ver com a formação que a gente dá lá atrás, criatividade, percepção de mundo, time, trabalhar em time, né? Fazer resultados, uma coisa mais lúdica, criativa. Habilidades, a gente chama de soft skills, Soft skills lá aonde? Lá na pré-escolinha dele, lá de 0 a 6 anos, todo aquele desenvolvimento. Uma coisa que eu achei muito legal esses dias, tem um amigo que é meu coordenador lá na FATEC, a mulher dele, a esposa dele é psiquiatra, e ele me ensinou uma coisa que eu gostei bastante e eu tenho compartilhado com todo mundo. É assim, nós quando nascemos a gente vem com tudo pronto. Tem o sistema respiratório, o cérebro, o sistema digestivo e tal, mas ele não é ativado. A gente vai ativando aos poucos. Por exemplo, o sistema motor, você começa engatinhando, vai ativando, daqui a pouco você está correndo e andando e vai embora. Então, eu acredito que a mesma coisa a gente precisa trazer para a formação de prosperidade da localidade. Nós precisamos ativar esses soft skills aí, essas características básicas, para a gente poder competir no mercado. A nossa competição não está na cidade vizinha, nossa competição já é global. Né? Nós temos, por exemplo, São José dos Campos, os 3 principais clusters lá, que é o aeroespacial e defesa, o cluster automotivo e o de petróleo e gás, que tem uma refinaria lá. Esse pessoal hoje, eles estão mudando completamente a forma de desenvolver seus negócios, todas linkadas como indústria 4.0. Por exemplo, a pessoa tem que trabalhar comunicação, né? O cara está lá, 10% ele fica ali na área técnica e 90% ele tem que se comunicar. Então São José não pode se dar o luxo de perder IDEB. Ela não pode fazer, né? Por exemplo, hoje nós estamos entre os 10 principais IDEBs do Brasil, do estado de São Paulo, só que de primeiro ano a 7º ano a gente está indo bem, está acima da média, mas o 8º e 9º a gente caiu. Está com 5,8. Por que caiu? Né? Pô, então o cara ficou esse tempo todo lá e não conseguiu performar, não conseguiu entregar uma boa educação no final em lógica, linguagem e ciências, né? O que aconteceu? Eu tenho algumas pistas e a gente está investigando melhor. Uma delas é o professor. Né? Nós precisamos trazer o professor de volta de novo, parece retórica, mas a gente precisa trazer de novo a pessoa do professor. Trabalhar com o professor a qualificação, o mérito, ele tem que entregar bons resultados e ser reconhecido pelo mérito. Né? Ele precisa também estar atualizado com esses desafios das metodologias ativas. Por exemplo, a sala de aula ficou chata, o aluno hoje ele é mais divertido ir para o celular, que ele começa a manipular aí com 7, 8 anos e o professor lá às vezes nem consegue desenvolver isso. E sem contar que o mundo muda muito rápido. Né? As crianças perdem atenção, o mundo é muito líquido, como usando uma expressão aí do sociólogo Bauman, né? É muito líquido, as crianças perdem muito rápido a atenção. E o professor fica insistindo naquela tarefinha de casa, aquele jeito antigo de dar aula e tal, isso é complicado. Então a prefeitura, ela pode criar um padrão de ensino que resgate o professor que está na ativa e que prepare melhor o que está entrando. Né? Lógico que a prefeitura sozinha não faz isso, porque depende da BNCC, que é um problema lá de vocês, né? Federal,
Lógico, a gente sabe que tem políticas do MEC, tem uma regulação enorme da forma de fazer educação, por conta do Estado brasileiro ele toma conta muito da ponta, ele não deveria tomar conta da sala de aula, mas infelizmente a lei ela chega nisso, né? Mas a gente pode fazer muita coisa, então temos exemplos no Brasil. Você sabe a cidade número 1 do IDEB no estado de São Paulo, em todos os quesitos, chama-se Santana da Ponte Pensa. É uma cidade que... Ninguém conhece. Mas ela tem um IDEB. E você vai ver o que é. Por que esse IDEB é bom lá, né? Você vai ver, eles conseguiram resgatar esse acolhimento das pessoas. Então ele trouxe a família, os professores, a comunidade, a responsabilidade de todos. Eu detesto essa retórica de política em véspera de eleição. Vamos cuidar da saúde, da educação, da segurança, mas não fala como, né? Eu gosto muito da ideia de transformar aos poucos, não dá para fazer tudo de uma vez, mas pegar pilotos e contratar na iniciativa privada, nas escolas melhores, vagas para os alunos que estão dando resultado, e aos poucos a gente vai fazendo essa transformação. Não dá para chegar lá e dizer que você vai ter uma mágica que vai resolver tudo no primeiro ano, no segundo ano ou 4 anos de mandato, né? Dá para ir fazendo aos poucos. Deixa eu fazer uma pergunta, até porque São José... porque você sabe que aqui, até a nossa vereadora, tem um ponto que eu acho interessante, que é o empreendedorismo nas escolas, de implantação. E eu sei que tinha um piloto em São José, então, de empreendedorismo nas escolas, porque para falar dessas habilidades, negociação, trabalho em equipe, tudo isso que a gente já conversou e que você trouxe agora muito bem, para esse resgate de DEB e tudo mais, é importantíssimo. Essa experiência, eu não sei se foi bem, isso foi uma coisa que foi instituída em todas as escolas, isso é uma coisa que já está sendo trabalhada, não? Ou que você pretende ampliar? Em São José dos Campos, essa política pública de empreendedorismo começou em 97. Um prefeito chamado Emanuel Fernandes, ele era formado no ITA, e trabalhava no INPE. Nunca tinha participado da política, um grupo de malucos, dentre eles que nem nós, né? Eu já fiz essa primeira parte aí. É que nem nós, gente. Eu estava na Unicamp, tranquilo, ele também me chamou e falou, olha, precisamos criar um programa de desenvolvimento econômico baseado em empreendedorismo. Que genial. E aí nós criamos o quê? A pedagogia dos sonhos, de trazer o Dolabella para treinar os professores, fizemos uma feira do jovem empreendedor e tal. E uma coisa que marca muito a minha lembrança é a seguinte, toda semana, 3 vezes por semana, ele chamava todos os secretários 7 horas da manhã para abrir alguma escola. Ia todo mundo para lá, conversar com as crianças lá de 10 anos, 8 anos, 9 anos e mostrar para eles que era possível eles sonharem e fazerem com as próprias mãos o destino deles. Então, essa coisa de educação financeira, de empreendedorismo, colocando as características do empreendedor, que é tomar risco, né? Que é essa questão fundamental de você entender o cenário que você está empreendendo, e desde cedo na escola fundamental, lá, tanto Fundamental 1 como 2, eles têm essas matérias. Durante um período foi interrompido no governo anterior aí do PT, né? Eles não gostaram muito disso e acabaram tirando, mas agora retomou. Que bom. E uma coisa que teve um programa legal em São José, que ainda não retomou plenamente, eu pretendo olhar com carinho isso, é o programa Decolar. Nós fizemos uma pesquisa, mais de 2.000 crianças de 7 a 12 anos, elas foram identificadas com altas habilidades. E aí eu sempre brinco o seguinte, que a alta habilidade vai para qualquer lado, para o bem e para o mal, né? Os presídios estão cheios de pessoas inteligentes, de pessoas lá que não tiveram oportunidade, enfim, estão lá. Então eles criaram programas contra o horário lá, no horário outro, fora do horário de aula, e a habilidade que ele tinha, eu conheci uma menina que tocava piano em cima da mesa com guache, preto, branco, ela tocava ali, todo mundo achava que era louca, na hora que colocou um piano na frente dela, ela destruiu, né? Da onde a gente tirava isso, não sabemos, mas tem muitos assim, né? Tem isso em ciências, o cara que computação e tal. Então criou o programa Decolar. Só que aí chegava com 13 anos e acabava, né? Porque a prefeitura só cuida do ensino fundamental, né? Até o ensino fundamental 1 e 2. E daí para frente era o Estado onde tinha esse programa morria. Eu criei uma instituição, ajudei a criar lá também, escrevi, captei, todo aquele trabalhinho de formiguinha e tal, chamado Instituto Empreendedor do Futuro. 100% privado,
Isso tem uns 6 anos, não tem dinheiro público lá ainda, né? A gente criou com características assim. Mas a gente está hoje atendendo 46 crianças de altas habilidades de 13 a 18 anos, que é uma idade que ninguém quer pegar, né? Fala, pô, esse cara trabalha, é adolescente e tal. Então, uma das coisas que eu pretendo olhar é o seguinte: não podemos ter cidadão de segunda classe numa cidade. A prefeitura, mesmo que não seja problema dela o ensino médio, ela tem que acolher o cidadão, buscar o governo do estado e tentar fazer parcerias para que todo mundo tenha o mesmo padrão de ensino, não é isso? E está na ponta, Então a gente precisa cuidar também daquilo que não é competência direta da prefeitura. Eu penso nisso. E para cuidar desses programas que você falou, de empreendedorismo, de educação financeira, de tudo isso, a prefeitura tem e a gente pretende com certeza potencializar isso. Gostei. Eu tenho uma pergunta em cima de uma outra fala que você teve, com a tua fala anterior, que você estava falando do professor, né? A gente somos professores. A gente sabe que hoje os professores são desvalorizados, ou melhor, não é que são desvalorizados, eles não são devidamente valorizados. Principalmente quando a gente pega professores de escolas públicas, de ensino fundamental, tal, porque a gente ensino superior ainda é uma outra pegada, né? Mas você falou uma coisa interessante, que era como valorizar esse professor se hoje ninguém quer ser professor? Essa é a pergunta. Se hoje a gente vê uma questão de muita violência nas escolas e tudo mais, e a gente vê que quem vai ser professor, infelizmente, são os piores alunos. Isso é fato, isso é dado, isso não estou inventando coisas, isso, né? Então, como você pensa em fazer essa valorização? Porque você falou essa coisa de educação continuada, de atualização, de pegar aquele cara que não sabe lidar com todas essas mídias, com esse aluno de hoje. Eu sofri muito, eu tive que também virar a chave, porque eu dava aula de um jeito, gente, eu dava aula com giz na lousa. Então assim, uma delícia, giz na lousa. Eu sinto falta da rinite. Pois é, e giz na lousa. Depois quando você começa a ver que ninguém mais usa lousa, daí vem lousa digital, daí vem não sei o quê, e eles aprendem de outra forma, né? Não adianta, a gente não vai ensinar nada lá, a gente discute o que eles já viram em 400 sites diferentes. A gente tem que mudar, virar muita chave. Como você pensa em fazer esse resgate e começar a tornar essa profissão valorizada? Não é você e todos nós, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Porque enquanto a gente não tiver educação no pilar e na base, nada muda, realmente, a gente sabe. Como você pensa em fazer isso em São José? Vai ser o nosso piloto, vamos lá. Olha, Adriana, eu gosto muito da ideia do poder do exemplo, né? Em São José eu vou te responder isso com uma historinha. Vai lá, eu adoro historinha, vai lá. Mas em São José dos Campos tem um pesquisador que trabalha no INPE, ele foi o chefe, um dos encarregados da pesquisa do Prêmio Nobel de Física de 2017. Poxa, gente, Prêmio Nobel de Física... Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é o segundo cara, o terceiro cara ali da equipe. Trabalha com a gente, o poder na padaria. Bacana. Né? Aliás, é pai de uma menina que está postulando aí uma candidatura a vereadora pelo Novo de São José. Eu sempre falava para ela, me apresenta teu pai. Eu quero tirar uma foto do teu pai, eu quero falar para ele que eu estou agradecido por ele ter se esforçado tanto. Em física, né? A cidade não deu uma homenagem daquelas que tem lá na Câmara, sabe? Título de cidadão, o prefeito não deu uma carta, não chamou as crianças para dizer, tá vendo esse cara aqui, ó, o que vocês estão aprendendo aí, ele hoje no mundo é um cara que foi escolhido como um talento, né? Reconhecido por isso. Então, o poder do exemplo. Quando a gente quer valorizar o professor, não é só dinheiro. Você sabe muito melhor do que eu, você sabe tanto quanto eu, que a gente não se mobiliza, a gente não se motiva só pelo dinheiro, né? Pelo contrário, a gente gosta mesmo de emancipar as pessoas, né? Deixar as pessoas livres para elas escolher o caminho, para dar autonomia, para ela ir para frente. Então, o professor precisa ser muito bem tratado, muito bem tratado. E no espaço onde ele trabalha, na jornada dele, tem 3, 4 escolas que ele dá aula para poder sobreviver. Uma média salarial de R$ 2.600, não tem sentido. Né? Então, assim, para aguentar uma sala de 40 alunos, ali numa fase difícil, que você precisa puxar atenção e tal, o professor tem que estar muito bem amparado. As escolas precisam ser profissionalizadas num quesito gestão. O diretor ele não pode ser mais um gestor
de indicação política. Ele tem que ser um gestor que consiga ter habilidades ou que desenvolva habilidades para poder realmente gerir a sua escola como uma unidade de negócio, uma unidade que tem entrega, que tem gestão de projeto, que precisa envolver o cliente principal, que é o aluno, mas também a comunidade, a família, né? Ele é hoje um líder gestor e não simplesmente uma pessoa que foi indicada para o vereador A, B, C ou por um grupo de pressão de interesse A, B, C. Né? Parece retórica também, mas uma coisa, existe práticas para fazer isso. Uma das coisas que eu imagino fazer imediatamente é a gente acabar com a indicação política e trazer essa parte mesmo de você fazer um caça-talento de diretores, de orientadores pedagógicos e mesmo de professores. E, obviamente, eu prefiro hoje pegar a sobra de caixa da prefeitura e dar bonificações para professores do que você hoje, por exemplo, construir uma obra que não tenha tanto impacto na cidade. Eu acho que o impacto maior é a formação das pessoas lá na frente. Então, o que você está falando, na verdade, é a priorização, né? Sim. Então, assim, o que a Foco, gente... né? É o foco, qual é a prioridade. Então, eu acho que isso faz tudo. O que você está falando é que o teu foco, o teu mandato, você vai priorizar pessoas, cuidar das pessoas, acolhimento e valorização de professor, né? Obra é importante, fazer grandes pontes e tudo mais é maravilhoso, é importante, tem seu valor, mas o teu foco será outro. Sim. É isso. Então, isso é... Agora, outra coisa também que eu acho bacana é que, até porque a gente já está chegando no final da nossa live, daqui a pouco eu vou olhar em relação à segurança especificamente. Lá em São José teve uma questão. Então conta como é que você... Até porque é até estranho, porque é uma cidade super tecnológica, super inovadora. Como que você acha que a tecnologia, como você olha essa questão da segurança em São José? Então, eu aprendi também uma coisa recentemente com o nosso deputado estadual, o Reni. Ele falou uma coisa que parece boba, assim, mas não tinha ainda me despertado muito. O Reni falou numa palestra que eu fui que sem segurança não há liberdade. A gente quase não olha isso, mas é verdade. É verdade mesmo. Se você não tem segurança, você não vai para a escola, você não vai trabalhar, você não circula, você não tem lazer, fica tudo muito intercortado. Então a segurança ela é importantíssima. Agora, a segurança, longe de ser uma questão só de aparelhamento, de tecnologia, ela é uma categoria social, para usar um termo mais técnico da minha área, né? Mas ela é importante você ter outros fatores, por exemplo, escola envolvida, a comunidade, os meios de imprensa, os meios de comunicação, você envolver as empresas, todo mundo precisa estar na mesma trilha, na mesma página em relação a isso. Agora, o que tem de tecnologia hoje é absurdo que nós temos. A principal que nós temos hoje, todo mundo hoje tem um celular, ou a família tem 3, 4 celulares em casa, interligados por uma rede única que pode ser acessada de qualquer lugar, né? Então hoje, interligar esses aparelhos de forma inteligente, para que as pessoas consigam se comunicar e a polícia esteja ali organizando essa informação com inteligência artificial e desenvolver padrões de inteligência para atuar em prevenção é fundamental, né? Eu gostei muito, eu fiz uma coisa legal que eu gosto muito também de compartilhar, Adriana. Antes de eu entrar na política, eu fiz um plano. Em 2005, quando eu saí da agência lá de Sorocaba, eu falei, eu não quero mais trabalhar na política se não for o cara que tem um poder na caneta. Assim, eu coloquei isso para mim porque eu estava querendo protagonizar e não ficar frustrado que tudo que a gente faz vai chegar lá, vontade de política, não sei o que. Eu falei, não, eu vou para frente. Eu coloquei 10 anos para acontecer isso, 2005 a 2025. Eu brinquei que o taxímetro está terminando aí, né? Então, mas uma coisa que eu pensei é o seguinte, eu fui em vários lugares do mundo conhecer o centro de inovação. Então eu fui a Singapura, Estados Unidos, Espanha, Portugal, fui um monte de lugar. Alguns me chamaram a atenção. Um deles, por exemplo, é o seguinte, em Singapura, quando você tem uma multidão para um show, para a escola, para alguma coisa que está saindo naquele período de saída, eles aumentam a intensidade da luz. Então fica tudo claro ali naquela região, porque é mais seguro ficar claro. Quando começa as pessoas a diminuir o fluxo de pessoas, a luz vai diminuindo até uma hora que ela chega num padrão lá que eles estabelecem. Só esse fenômeno, essa tecnologia tira uma série de possibilidades de furto. A outra coisa que eu vi que foi interessante
são as padronizações de carro, de circulação, eles regionalizam a segurança, então tem distritos, né? Então todo mundo que entra naquele distrito, ele sabe quem entrou, quem saiu, que horas, se todos são pré-cadastrados, então tem uma série de coisas assim que a gente pode fazer. São José dos Campos, aí tem umas coisas que são complicadas, lá no passado recente o ex-prefeito Cury contratou a Ericsson, uma gigante aí desse setor, um valor de mais de 30 milhões, para desenvolver um sistema de segurança. A gente não sabe muito bem onde foi parar, que eles acabaram contratando outro agora, né? Recentemente. Então, assim, a prefeitura atual está criando um centro integrado de segurança, que eu gostei bastante desse projeto, que vai interligar os prédios públicos, o trânsito, a segurança, a educação, uma série de coisas, uma plataforma, e eu acredito muito nisso. Mas, de novo, não adianta ter tecnologia se você não tiver o envolvimento das pessoas e as pessoas entenderem que elas também são responsáveis por isso. Você pegou o gancho que eu queria. Participação das pessoas. Então, a gente sabe que a gente está nesse ano de eleição municipal e a coisa principal aqui é a participação do cidadão. O cidadão é responsável não só pela escolha do candidato, do seu prefeito, do seu vereador, como também nas decisões, nessa participação, nesse envolvimento. E a minha pergunta para você, até para falar para o pessoal assim, de São José e para qualquer cidadão, como você acha que efetivamente eles podem participar e ajudar a melhorar a segurança, a saúde, a educação, o saneamento da cidade de São José? Uma coisa que eu tenho colocado, tenho estudado bastante, tenho também observado, é que os lugares que deram certo, eles retomaram o relacionamento com a vizinhança. A vizinha de muro. Quem é pobre sabe disso, né? A gente empresta uma colher de açúcar, uma xícara de café. Então, aquela solidariedade, aquele pertencimento gera o quê? Confiança mútua. Verdade. E a base da cooperação é a confiança mútua. Então, qual o papel do poder público local para isso? É fomentar e criar meios para isso. Então, por exemplo, tem centro comunitário, mas o centro comunitário fica lá para jogar bola, aí o cara vai lá jogar um carteado, uma dama, um negócio e tal, mas ele não vai ali para debater a região dele. E não adianta o cara do bairro A ficar debatendo o bairro B que ele nem conhece. Ele precisa cuidar do bairro dele. O que a prefeitura faz muito hoje? Por exemplo, o tal dos orçamentos participativos, as audiências públicas e tal. Eles marcam 9 horas da manhã, a dona de casa, a maioria não consegue ir, porque está levando, trazendo filho, ou está no emprego, as pessoas que trabalham não conseguem ir. Quem vai nessas audiências? Os mesmos que têm ou interesse político, assessor de algum deputado, assessor de um vereador, mas as pessoas mesmo não conseguem participar. Então nós precisamos de uma vez por todas implantar a democracia digital nas cidades, né? Que é o que essa democracia digital? É você desenvolver uma forma de envolver as pessoas digitalmente, com segurança, com criptografia, que já tem tudo hoje desenvolvido. Em São José nós temos excelência nisso, né? Você tem algoritmos maravilhosos desenvolvidos lá pelo pessoal do ITA, que está tudo funcionando, não tem assim que desenvolver grande coisa, né? A universidade está pronta para fazer isso. Lá na FATEC que eu dou aula, a gente faz inclusive campeonatos lá já, de algoritmos para desenvolver integração, inteligência artificial. Legal, isso! E tudo, as empresas vão lá buscar a molecada, vai buscar projetos, tem startups cuidando disso. Então a cidade precisa consumir essas coisas que desenvolve lá para que as pessoas tenham a cidadania a partir desse envolvimento muito digital. Bacana. Né? E tem a cara da cidade mesmo. Agora, independentemente disso também, até para finalizar, eu vou até ver se tem pergunta aqui, vamos olhar se tem alguma pergunta de alguém aqui, peraí, gente. Não, tá tranquilo? Então, tem uma coisa que eu queria falar, qual é o grande recado que você queria dar para as pessoas, né? Porque eu vou dar um recado depois quando você acabar de falar, porque eu acho que tem que dar esse recado, eu vou fazer um pedido e um apelo. Mas tem um último ponto que a gente vai falar antes do seu recado, que é a questão da saúde, até porque eu sei que você falou que você é casado com uma médica, tá vendo? Ele tem o super pé na saúde, ele é casado com uma médica. E a gente sabe que nós temos muitos problemas de saúde, eu estou na comissão de saúde, eu estou aprendendo bastante porque eu nunca fui da área de saúde.
E o que acontece é como você vê essa questão da melhorar a saúde dentro desse quadro todo que você falou de acolhimento das pessoas, de cuidar das pessoas. Você já falou da questão do foco em saúde básica versus alta complexidade, a gente já falou isso, mas a questão da saúde em São José, porque como eu disse, São José é uma cidade privilegiada, né? Como eu disse, é uma cidade que traz orgulho para o estado de São Paulo. Como você vê essa questão da saúde lá? Funciona bem? O que falta? O que você faria para a questão de suprir essa saúde básica, para não ter, para a questão das filas, as coisas que a gente já falou um pouco? Tem uma questão que eu estudo bastante também e gosto muito de repercutir com as pessoas, ainda mais nesse período, é gestão, né? E gestão você só faz quando você domina os processos. O que na verdade é uma gestão? Microatividades que encadeadas uma na outra geram um processo. Então, por exemplo, São José dos Campos você tem lá o aplicativo que você marca a consulta, que se mobiliza para consulta, mas na hora que você chega no balcão para dentro, você não tem uma pré-consulta. E aí o tempo nobre do médico, ao invés de ser tratado do paciente, ele fica abrindo, logando no computador, não tem triagem, né? Você não tem, por exemplo, pessoas que fiquem ali tirando pressão, vendo coisas básicas, temperatura, olhando a anamnese anterior para poder orientar o médico. Então, essas coisas aí. Gestão pura. Gestão pura de processo. O secretário de saúde, ele fica muito preocupado com o atendimento clínico do paciente. Mas o atendimento clínico, ele é uma parte que fica ligada ao médico, inclusive pela lei. Não pode ninguém ficar receitando remédio que não seja o médico. Então, o médico, ele precisa estar focado no paciente. O restante é administrativo, é gestão de processo. Então, não adianta ter um aplicativo para facilitar a ida do cidadão até o posto, se ali para dentro ele demora 2 meses para um exame, né? A outra coisa importante, nós temos uma rede privada maravilhosa, né? Hoje, o ticket médio de saúde pública do SUS de São José dos Campos está em cerca de R$90, né? E o convênio médio de atenção básica, 60. Nós temos um gap aí de R$30 que poderia ser colocado no mercado como um SUS, uma bonificação para a gente usar a rede privada e tirar essa fila. Sim. Porque hoje a fila em São José dos Campos, ela dói. Tudo bem, o prefeito fala uma coisa interessante, inclusive é verdade. Nós somos ali uma cidade, a maior cidade da região, de 41 municípios, né? Então todos os municípios que não têm a infraestrutura plena do SUS, né, de hospital, de coisa, vão para São José, né? Só que mesmo assim, você não tem um esforço até hoje da gestão, eu não percebi, de chamar os municípios que têm hoje, hoje é muito fácil de você controlar isso, chamar os municípios que mais mandam o paciente e fazer acordos com o governo do estado, com o governo federal, criar mesas de negociação para você estabelecer regras para isso. Por exemplo, se o cara não tem a saúde lá plena na cidade dele e o paciente está indo para a cidade de São José, ele pode remunerar São José dos Campos de alguma forma. Ah, mas não tem isso com lei, tem que ir lá com o seu deputado, tem que ir lá com o seu governador, tem que ir lá mas isso também é gestão. Isso também é gestão, isso na questão de regionalização, isso aí precisa ser muito discutido e vai ser a solução. E outra coisa é essa medicina integrativa, né? Você olha, desde que a criança nasce, uma preocupação mais holística, mais sistêmica mesmo, né? O cuidado com a mãe, como é que é a gestação, cuidado com a família, o local, a questão do saneamento básico, onde ele está inserido e tal. Esse olhar que precisa ser colocado lá atrás com a criança e com a mãe. Começa ali a saúde. Hoje nós estamos tratando da doença, nós precisamos inverter e tratar da saúde. Isso. É longo, dói, quebra paradigma, tem a questão corporativa também, tem um monte de coisa. Mas olha, se fosse fácil, já tinham feito. E, na minha opinião, aí eu vou puxar um pouquinho para nós aqui, o Novo está com esses valores, com esses princípios, muito forte, né, na atuação política dos mandatários que foram eleitos, são vocês, com o governador Zema também, nós que fomos escolhidos agora nesse processo seletivo, já estamos também nos conversando para trocar ideias e tal, e com certeza nós vamos chegar pesado nisso. Não, maravilha, eu achei muito interessante a sua fala e a questão da saúde é isso, a gente tem que fazer. É complexo,
Nós temos o maior sistema de saúde do mundo. Então fala, porque no país tal funciona, cara, o país tal quantos, imagina, o país tal cabe 20 vezes dentro do estado de São Paulo. A gente tem que ver isso também, né? A gente tem uma complexidade, então precisa começar a fazer. Eu gosto bastante da questão que você falou de prevenção, de cuidar da saúde, de cuidar da doença. Essa mudança de paradigma é difícil. Lá na Comissão de Saúde a gente discute também como remunerar. Porque o pessoal, por procedimento, a gente fala, não, tem que remunerar por saúde, não por doença, não por procedimento. Então, mas é uma mudança de paradigma que a gente está brigando por isso, eu acho que, eu acho que é o caminho. Teu recado final, vamos lá. O recado final é o seguinte, não adianta, por melhor que eu tenha ideias, equipe, por melhor que eu tenha condições de elaborar, e aí eu tenho uma boa autoestima em estruturação de projetos pelo meu histórico, aí graças a Deus são projetos que deram certo, estão dando certo, mas eu não penso em hipótese alguma ser representante de alguém que não esteja junto comigo. Então assim, precisa participar, precisa trazer esses projetos. Nós criamos, aqui vocês estão vendo minha camiseta, né? Nós criamos um movimento chamado Sanja Laranja. Sanja é o apelido de São José, né? Então, Sanja Laranja é um movimento que nós criamos apartidário, ele não é só do Novo, ele traz especialistas, traz as pessoas que usam os serviços para a gente poder fazer um bom diagnóstico. Metade do problema começa com um bom diagnóstico, metade da solução começa com um bom diagnóstico. Então, nós vamos fazer o primeiro encontro dia 30 agora. 30 de janeiro. De janeiro. Nós estamos esperando 400 pessoas nesse encontro para falar sobre educação, é o nosso primeiro tema. E nós vamos criar esses eventos constantemente para poder envolver as pessoas nas soluções. Tem os nossos canais aí, Sanja Laranja, no Facebook, na internet toda aí, no Instagram, Twitter, tudo que é o YouTube. É só participar, só se inscrever, só se inscrever. Nessa fase agora nós estamos mobilizando. E aí em breve nós vamos agora mobilizar as pessoas para poder participar de forma efetiva das soluções. E depois nós estamos também muito otimistas com o resultado, nós temos certeza que hoje a democracia digital ela vai nos ajudar a chegar lá. E aí eu conto também com você, que é nossa parlamentar aí, né, que representa as mulheres, é fundamental esse protagonismo das mulheres. E eu acredito que o protagonismo das mulheres ela não é só uma coisa circunstancial de eleição, mas é o olhar feminino e a forma como a mulher acolhe, o exemplo que a gente está vendo aqui, né? É diferente, né? O homem nós homens ainda temos um desafio enorme pela frente, que é nos sensibilizar melhor com o outro, acolher, fazer toda essa parte que vocês fazem tão bem. Verdade. Então tem que vir para a política isso, esse olhar tem que estar junto na política. Então eu conto bastante contigo também, viu, Adriana? Tô aqui. Te agradeço enormemente essa oportunidade e vamos para cima. Então, agora eu queria fazer um pedido também, porque eu acho que é bacana, eu acho que isso daqui o objetivo é espaço aberto e principalmente porque é um ano muito importante, as pessoas precisam se envolver, precisam participar, né? Não basta reclamar, não basta criticar, porque assim, só as pessoas que fazem são criticadas, né? Então eu sempre falo que as pessoas têm realmente uma obrigação de participar, de alguma forma, seja ajudando, e nesse processo decisório é fundamental a participação. Eu acho você muito corajoso, porque parabéns pela coragem de se colocar à disposição, né, de se colocar a serviço da cidade, porque a gente doa a nossa vida. Sim, nossa. É uma doação e tem que ser assim, mas o apoio dos cidadãos é uma coisa muito importante. Eu diria que é o mais importante. Então eu queria pedir para as pessoas que estão ouvindo e que estão vendo essa live, que apoiem, conheçam, frequentem a Sanja Laranja, pessoal de São José, conheçam, tragam temas, debatam. Dá para falar gosto, não gosto, quero dar essa sugestão, quero dar... Outra coisa, apoiem na época da campanha, que isso vai ser só lá, né, a partir de agosto e tal, ajudem, colaborem, discutam, porque a gente só faz transformação dessa forma, né? Criticar é fácil, fazer é uma outra coisa. Então, parabéns pela sua coragem, contem comigo sim, estou aqui.
Inclusive, quero também dar um recado para as pessoas que falam como que eu posso ajudar a transformar minha cidade. Esse é o ano. Não, pessoal de São José, esse é o ano. Então, mulheres, homens, se falou que eu represento as mulheres, eu represento mulheres sim, mas represento os homens também. Claro. Mas, só para também deixar claro, venham participar. A gente está com um processo seletivo aberto para vereador. Nós precisamos de prefeito, de prefeita das cidades, vereadores, vice-prefeita, pensem nisso, mulheres venham participar. Realmente esse outro olhar é importantíssimo, tá? Então, dá para conciliar sim, eu sou a prova crua disso, nunca pensei, estou aqui. Então, venham participar, que a gente só vai transformar participando e com essa união, com esse senso de pertencimento que você falou tão bem, que eu acho que é isso mesmo. Então, muito obrigada, boa sorte. E pessoal, com vocês, por favor, ajudem a transformar São José. E aqui nós temos um ótimo candidato, conheça, tá bom? Postulante. Postulante a candidato, deixa eu falar certo aqui, tá bom? Vamos lá, Guilherme, boa sorte, boa sorte. Tchau, tchau. Valeu.